Vamos dar seguimento agora à nossa aula de tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica. Então, essa é a terceira parte da aula. Nós tivemos a primeira aula sobre diuréticos, a segunda aula sobre os inibidores adrenérgicos e a gente vai dar seguimento às demais medicações antihipertensivas. Então, vamos compartilhar aqui nossa tela para a gente seguir. E a gente vai começar hoje falando dos inibidores de ECA e dos BRAs. Vamos acompanhar aqui comigo, tá? Então, para a gente entender de que forma o inibidor de ECA e de que forma o BRA atuam, a gente precisa recordar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E vamos lembrar, antes disso, que o IECA e o BRA são duas classes de drogas que reduzem mortalidade naqueles pacientes com hipertensão arterial sistêmica. A gente viu que a gente tem 4 principais drogas: IECA, BRA, diurético e bloqueador de canal de cálcio. E em quinto lugar, veria o beta-bloqueador, como a gente já viu, tá? Então, bora começar aqui. Vamos acompanhar comigo. Então, vamos começar aqui a nível de renina. Então, a renina ela é importante para a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, a nível pulmonar, sofrendo a ação da ECA, da enzima de conversão de angiotensina, é convertida em angiotensina 2. E a angiotensina 2 ela vai ter efeito no vaso, promovendo vasoconstricção, vai ter efeito no centro da sede e vai ter efeito na córtex suprarrenal, estimulando a secreção de aldosterona, que promove a nível glomerular reabsorção de sódio e excreção de potássio e de hidrogênio. Então, quando a gente fala do BRA, vamos ver como atua o BRA. A gente vai bloquear o receptor da angiotensina. Então, a angiotensina 2 ela não vai conseguir promover essas ações que a gente viu. Ok. Agora, vamos ver como atua o IECA. Então, se eu estou imaginando que eu vou utilizar um IECA, então eu vou estar bloqueando aqui, ó, a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ok. Então, os níveis de angiotensina 2 vão cair e a gente não vai ter esses efeitos da angiotensina 2. Ok, mas em 4 a 6 semanas eu tenho normalização desses níveis de angiotensina 2. Porém, eu continuo com o efeito hipotensor da droga. Então, vamos entender os dois motivos para isso. Primeiro, por que a angiotensina 2 normaliza? Segundo, por que apesar dela normalizar, eu ainda consigo manter um efeito hipotensor? Então, veja que a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, a gente vê aqui, pela ECA. Essa é a principal enzima de conversão, mas existem outras vias, chamadas de vias escapatórias da ECA. Então, quando eu faço o bloqueio da via principal, eu tenho um desvio para essas demais vias, com uma produção de angiotensina 2 por vias chamadas de vias escapatórias da ECA. Ok, então a gente entendeu por que a angiotensina 2 normaliza. Mas por que o efeito hipotensor é mantido se a angiotensina 2 normalizou? Porque essa mesma ECA, ela também é responsável pela degradação da bradicinina. E a bradicinina tem um efeito de vasodilatação. Então, eu tenho um acúmulo de bradicinina por conta do inibidor da ECA, e essa bradicinina vai ser responsável pela manutenção desse efeito hipotensor tardio da droga. É essa mesma bradicinina que se acumula no IECA que promove o efeito colateral mais típico do IECA, que é a tosse. A tosse decorre do acúmulo de bradicinina. Bom, e qual é o papel do IECA e do BRA a nível renal? Então, vamos aqui é um glomérulo, aqui eu tenho arteríola, capilares glomerulares, arteríola eferente. Ok, então o inibidor de ECA e o BRA, eles promovem uma vasodilatação dessa arteríola eferente. Na hora que eu promovo uma vasodilatação dessa arteríola eferente, o que é que ocorre com essa pressão dentro do glomérulo? Essa pressão dentro do glomérulo ela vai cair
Porque eu aumentei a minha arteriola eferente. Então, o sangue ele está saindo mais rápido, digamos assim. Então, o rim, o IECA e o BRA, eles promovem uma diminuição da pressão intraglomerular. Vamos lembrar que a proteinúria, ela é decorrente, né, de lesão renal, mas a presença da proteinúria, ela perpetua a lesão renal. E essa proteinúria, a magnitude dela depende da lesão, do nível de lesão renal, mas a pressão intraglomerular é muito importante para promover essa expulsão dessas proteínas, digamos assim. Então, quando eu diminuo essa pressão intraglomerular, eu diminuo a proteinúria. E isso confere proteção a esse paciente. Então, o efeito, né, benéfico do IECA e do BRA no rim é justamente uma diminuição da proteinúria e uma proteção desse paciente a médio e longo prazo. Então, esse paciente ele vai ficar mais tempo longe de diálise, se eu consigo proteger esse rim. Ok, mas veja bem, esse é o efeito que eu pretendo quando eu uso o inibidor de ECA ou BRA num paciente com proteinúria. Eu objetivo reduzir a pressão para proteger esse rim. Mas vamos raciocinar de uma outra forma, tá? Então, vamos lembrar que esse rim é um rim doente. Então, o rim que ele é um rim doente, o que é um mecanismo de defesa que o organismo faz? Ele faz constricção dessa arteríola eferente. Eu faço constricção da eferente para que esse sangue ele passe por aqui mais devagarzinho. Porque ele passando mais devagar por aqui e ficando mais tempo em contato, eu tenho uma melhora do clearance. E aí, quando eu uso um IECA e um BRA num paciente renal, eu vou estar mexendo num mecanismo de defesa dele. Então, o rim estava fazendo constricção para melhorar essa filtração, e eu uso uma droga que vai vasodilatar. Então, veja bem, quando eu uso o inibidor de ECA e o BRA num paciente nefropata, eu objetivo reduzir essa pressão intraglomerular para proteger ele da proteinúria, mas nem todo paciente vai conseguir manter essa droga. Por quê? Porque vai ter paciente que, quando eu mexer nesse mecanismo de compensação, ele vai aumentar as escórias. Aumenta a ureia, aumenta a creatinina e aumenta a potássio. Então, tem paciente que ele não tolera o uso do IECA e do BRA, ok? Então, quando a gente usa o IECA e o BRA num paciente, como eu sei que aquela droga é uma droga muito boa para esse paciente a médio e longo prazo, eu tolero uma elevação de creatinina até 30% do basal. Então, se o meu paciente elevar creatinina, mas elevar até 30% do basal, eu ainda considero que a droga está trazendo benefício. Porém, se esse paciente eleva essa creatinina acima de 30% do basal, significa que ele, infelizmente, não vai tolerar usar essa droga. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro. A gente promove, vou repetir, porque eu sei que essa parte é uma parte que tem mais dúvida normalmente, então eu vou repetir. Quando eu uso o IECA ou o BRA num paciente nefropata, eu objetivo reduzir a pressão intraglomerular, porque ele dilata a eferente, e essa pressão intraglomerular reduzida diminui a proteinúria. Se eu diminuo proteinúria, eu diminuo lesão renal a médio e longo prazo. Ok. Porém, o rim do paciente nefropata, ele usa um mecanismo tentando manter um clearance adequado, né, que é fazer constricção da arteriola eferente, tentando manter esse sangue mais tempo em contato dentro desse glomérulo. Então, a depender do quanto esse paciente está usando esse mecanismo compensatório para manter uma taxa de filtração glomerular adequada, quando eu mexo nesse mecanismo compensatório e dilato, eu posso ter uma diminuição do clearance de forma significativa. Ok? E aí a gente tolera
esse ponto de corte que eu falei, uma elevação de até 30% no clearance, eu ainda tolero, eu digo, olha, ele teve uma pequena queda da função, mas a médio e longo prazo isso vai ser bom, então a gente deixa. Bom, em relação aos diuréticos e aos bloqueadores de canal de cálcio, eles são menos potentes, mas a gente tem uma boa opção para combinação, tá? Especialmente em negros, os negros são considerados hiporreninêmicos. A fisiopatologia da hipertensão no negro tem uma participação menor, digamos assim, do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, eles respondem menos a essa classe de droga, respondem melhor aos diuréticos e melhor aos bloqueadores de canal de cálcio. Eu preciso monitorizar a função renal e o potássio, como a gente viu. Alguns pacientes têm necessidade de uma elevada pressão intraglomerular para manter a taxa de filtração. A gente viu isso no paciente renal. Eu precisei fazer constricção para manter aquela taxa de filtração glomerular adequada. Mas isso ocorre em outras situações também. Situações de hipovolemia, paciente que tem estenose de artéria renal bilateral ou de um rim único, paciente com ICC grave, aquele sangue, ele chega com pouca força, né? E aí eu tenho uma pressão intraglomerular baixa para fazer uma filtração, aí eu faço constricção da eferente, um mecanismo para otimizar aquele clearance. Quando eu uso o IECA e o BRAC, eu faço dilatação da eferente, eu diminuo esse mecanismo de defesa que o corpo está usando e posso descompensar, tá? Pacientes portadores de insuficiência renal crônica, pode haver redução da função renal, a gente viu. A gente não usa se a creatinina basal estiver acima de 3, se o potássio estiver acima de 5,5, e a gente vai monitorizar em valores menores do que isso, para ver se o paciente tolera esse uso. A tosse seca se deve, a gente viu, ao acúmulo da bradicinina com o IECA, a gente troca para o BRA, para tentar manejar esse efeito adverso. Ok, então isso era o que eu tinha para falar de ECA e de BRA. Vamos a um próximo grupo, que são os bloqueadores de canal de cálcio. Então, como o nome mesmo diz, né, eles fazem bloqueio da abertura dos canais de cálcio, tá, nos miócitos e na musculatura vascular lisa, reduzindo resistência vascular periférica. Só que dentro desse grupo, BC6, a gente tem drogas com características distintas. Então, a gente tem o grupo dos dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos são vasoseletivos. Exemplo, amilodipino, nifedipino, que são drogas muito usadas. E o grupo dos não dihidropiridínicos, que são mais cardioseletivos. Eles têm efeito de vasodilatação e têm efeito inotrópico e cronotrópico negativo. Essas características da droga levam a ser uma droga antianginosa. A gente vai voltar a falar delas, né, na aula de doença arterial coronariana. Exemplos dos não dihidropiridínicos, verapamil e diltiazem. Então, os bloqueadores de canal de cálcio, eles reduzem resistência vascular periférica, fazem essa redução de uma forma mais lenta, digamos assim, do que os alfa-bloqueadores periféricos que a gente viu. Então, os mecanismos compensatórios, eles são menos ativados, tá? Mas mesmo assim eu ainda posso ter. Então, de efeito colateral, eu posso ter cefaleia por conta da vasodilatação, tontura, rubor facial, edema de membros inferiores. É um efeito colateral bem típico dos dihidropiridínicos, do amilodipino, do nifedipino. E como os não dihidropiridínicos são cardioseletivos, eu posso ter depressão miocárdica e bloqueio atrioventricular. São efeitos adversos do grupo dos não dihidropiridínicos. Quando a gente fala em usar um BCC para hipertensão arterial sistêmica, via de regra, a gente está falando de um BCC vasoseletivo, de um BCC dihidropiridínico. Os não dihidropiridínicos têm uma importância na medicina, mas principalmente em outras doenças que a gente vai voltar a falar no bloco de doenças cardiovasculares, ok? E são drogas com uma boa potência em negros. Então, os BCCs são drogas que têm uma potência antihipertensiva bem interessante, inclusive nos pacientes negros.
de contraindicação dos não dihidropiridínicos, disfunção de ventrículo esquerdo de moderada a grave, insuficiência cardíaca sistólica clinicamente manifesta, são drogas que não reduzem mortalidade nessas doenças, né, na doença cardíaca, na insuficiência cardíaca, e a gente vai ver que não tem sentido a gente utilizar, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E lembrando que os BCCs na hipertensão são drogas que reduzem a mortalidade cardiovascular. E o último grupo que eu vou falar são os vasodilatadores diretos. Então, eles atuam sobre a musculatura da parede vascular e fazem isso rápido, então reduzem a resistência vascular periférica rápido e potente. Se faz essa redução rápida e potente, a gente viu que mais atua com a ativação dos sistemas compensatórios, sistema renina-angiotensina-aldosterona bem ativado, sistema adrenérgico bem ativado com essas classes de drogas. Então, a gente tem o minoxidil, que ativa os canais de potássio, a hidralazina, que não tem um mecanismo de ação tão bem conhecido. Então, promovem relaxamento vascular. E aí, quando a gente tem relaxamento vascular, o que é que pode acontecer? Retenção hídrica, a gente viu, por conta do sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado de forma compensatória. Taquicardia reflexa, por conta dessa ativação adrenérgica. Então, a gente não usa vasodilatador direto como monoterapia. Eu posso associar com diurético, posso associar com beta-bloqueador. Se a gente for seguindo os guidelines, a gente vai ver que os vasodilatadores diretos, eles realmente não são drogas de início de terapia, são drogas para atingir meta, porque não reduzem mortalidade. Então, via de regra, a gente já está usando outras medicações antes de usar um vasodilatador direto. Então, contraindicados em isquemia, claro, o aumento da frequência cardíaca, aumento do consumo miocárdico, dissecção de aorta é contraindicação, hemorragia cerebral recente é contraindicação também, ok? Então, a gente fica por aqui hoje. Então, a gente viu em 3 aulas os mecanismos de ação das principais drogas antihipertensivas e, num outro momento, a gente vai discutir a aplicabilidade dessas drogas para avaliar quais são as drogas que nós utilizamos como primeira escolha, a depender de cada paciente. E, antes de concluir, eu vou relembrar um fato, né, uma informação muito importante para a gente, lembrar quais são as classes de drogas que reduzem mortalidade nos pacientes hipertensos. Diuréticos, inibidores de ECA, bloqueadores do receptor da angiotensina e bloqueadores do canal de cálcio, ok? Então, isso significa que essas drogas vão ser prioridade na nossa escolha. A gente vai discutir mais sobre isso um pouco mais à frente na próxima aula, ok?